Que legal. Falhando essas coisas aqui. Vamos, então, orar para darmos início. Bom dia. É só que desativem o não é? Então, vamos orar para darmos início agora ao nosso estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos mais a Tua palavra. Senhor, concede-nos, por favor, o Teu Espírito. Faz-nos compreender a verdade. Tu és a verdade. Revela-te a nós, por favor, e ajuda-nos a encontrar essa joia preciosa em cada verso da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, em Eclesiastes 12, nós paramos no verso 4. Vamos ver aqui. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Vamos só relembrar o contexto, né? Lembra-te também do teu Criador, no verso 1 ali, nos dias da tua mocidade. Como nós tínhamos visto no estudo passado, então nós nos lembrarmos de Deus. O sábado entra como uma questão importante aí, para nós lembrarmos do Criador. E devemos fazer isso desde a mocidade, quando os dias são mais favoráveis para o aprendizado, para o desenvolvimento de novos hábitos e de uma crença, uma fé em Deus. Quem gostaria de ler aí o verso 1, o verso 2? Posso ler? Pode ler aí. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltam depois da chuva. E o verso 3 pode... outra pessoa, Osana, você quer ler o verso 3? No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Julita, pode ler na tua versão o verso 4, por favor? Posso sim. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se tornem difíceis de ouvir quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Obrigado. Aqui, então, nós vemos as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que vocês conseguem entender disso? Portas da rua se fecharem. Tem a ver com a visão de você não enxergar e moedor. Eu acho que vai... de comer, não sei, eu entendi isso. Na boca? Com a idade, eu acho que vai quando chegar a tua velhice, que as coisas pra gente vai se tornar mais difícil, né? Tu já não vai mais enxergar muito bem, vai perder os dentes, eu acho que é por isso que tu tem que se preparar desde a tua juventude. Tá sem áudio, Kevin. Eric, perdão. É verdade, obrigado. Pode falar, Osana. Eu acho que fala em moedores, está falando na boca, a morder. A pessoa idosa, ela vai tendo dificuldade de mastigação. Muita gente, eles vão perdendo, inclusive, o reflexo de deglutição. Porque quando você mastiga, a comida tem que pressionar
A língua tem que ir para o céu da boca, pressionar, para fechar a glote e a comida ir para o estômago, para a faringe, né? Para depois o esôfago e o estômago. Só que nessa fase da vida, até a água é problema, porque a água, doenças neurológicas e algumas coisas assim, a pessoa não consegue deglutir, a glote fica aberta, por isso que eles têm facilidade de broncoaspiração. Faz a tal da broncoaspiração silenciosa e acaba tendo uma pneumonia. Pulmão não é lugar de água. Né? E comida tem que ser pastosa, então, que gosto você tem de comer uma comida que é só pasta? Eu acredito que seria, na verdade, atividade de moeragem, porque no versículo acima ele já diz, quando pararem os moedores por serem poucos. Olha, se os moedores forem poucos, vai diminuir o som da moagem, né? Quando a gente está falando da moagem, é aquela questão, moer o trigo, né? Que é o alimento essencial naquela época para os israelitas. Interessante, no original, essa palavra portas está na forma dual. Assim. Eu vou desativar o áudio, Zona, senão fica dando eco. Ele está na forma dual, ou seja, plural. As duas, como se fossem as duas abas da porta. Tem um comentário bíblico aqui que coloca disso, né? Se refere a duas folhas de uma porta. Então, como se fosse uma porta que tem duas. Se você olhar a nossa boca, ela tem o lábio superior e inferior. Você abre as duas comportas, né? Então, fecha exatamente como vocês comentaram. A moedura ali, quando as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, né? Então, não consegue ali, já não consegue, digamos, comer direito. E daí fala, e se levantar à voz das aves. Eu não estava entendendo muito bem, às vezes você vê, algo que para alguém é fácil de captar, para outros não é tão fácil. Eu não estava entendendo o que queria dizer isso, estava entendendo errado, levantar a voz das aves. Daí eu fui ler com o meu irmão, acorda junto com os pássaros, né? Bem cedinho, 4 da manhã, tá acordado e não consegue dormir de novo. E geralmente sim, quando a idade vai chegando, você vai acordando mais cedo e o corpo acaba não precisando dormir tanto. Só que tem muitos que não gostam disso, eles queriam dormir mais. E daí acaba acordando cedo e fica acordado e não consegue dormir mais. Então, e se levanta a voz das aves. E todas as filhas da música se abaterem. Então, os ouvidos, né, vão diminuindo. A harmonia já não vai ouvindo. Né? Pode falar, Rosana. Eric, olha só. Você vai ter uma qualidade de vida assim, maior, dependendo do que você plantar na juventude. Se você, na juventude, começa a comer pasta, você vai atrofiar a musculatura da boca e vai fazer um estrago. O pasto, tudo tem o seu tempo determinado. Né? Quando chegar na velhice, que a dificuldade maior for de comer, né? Então, você vai praticamente ter necessidade de uma comida mais pastosa. Exatamente. E por isso que o conselho de Deus também é que, a respeito dos alimentos, quanto mais secos os alimentos forem ingeridos, tanto melhor. Torradas são mais alimentação seca, né? Alimentos secos são mais preferíveis a alimentações brandas ou líquidas. Então, comer um pão torrado, você tem que mastigar bem. Porque daí você vai forçar a musculatura e você vai precisar salivar mais. Ele é seco, então tem que ficar mais tempo na boca. E isso vai facilitar a digestão. Hoje de manhã eu comi um pão torrado lá. Então, já deixo aí para o Luiz, a gente estava conversando ali sobre pão. Uma das dicas para isso eu fiz um pão ali, acabou dando um pouco errado, no sentido que ele não assou muito bem. O interior ficou úmido e pegajoso. No Espírito Profecia uma vez eu estudei bem completo, assim, sobre o que o Espírito Profecia fala sobre pão. Consumo de pão, como fazer, como armazenar, vários aspectos. E aí lá fala que não deve ficar úmido e pegajoso. Ele deve ficar seco, sem o mais leve sinal de umidade. Então ela recomenda por isso as torradas. Então ela diz, pegue-se o pão comum, fatie-se,
coloque-se na forma, né, e leve-se ao forno até ele dourar levemente por igual. É isso que eu faço, eu coloco o forno, eu já descobri a melhor técnica, eu sempre colocava ali a 150 graus, deixava um tanto tempo e daí queimava, virava tudo carvão, aí não era bom. Aí eu coloco a 110 graus, deixo a porta meio aberta e deixo 2 horas lá. Aí ele seca, ele dá uma torradinha levemente, tá pronto. Eu consigo até colocar 2 formas, uma eu coloco embaixo, assim, e outra na grade, uma forma de pizza, assim, baixinha, virada, né, para não ficar direto, assim, na resistência. Então, eu consigo torrar uma boa quantidade de pães. Daí, esses pães ficaram úmidos, eles não assaram bem dentro, assim, eles terminaram de assar e ficaram torrados. E eu corto bem o mais fininho que eu posso as fatias, e daí não fica difícil de mastigar depois. Não é capaz de quebrar um dente, né? Mas aí é um pão 100% integral e tal, é uma forma, então, de consumir os pães. A outra é que quando você for fazer o pão, quanto menor forem os pães, assim é melhor. Eles devem ser pequenos e perfeitamente assados. Então, às vezes pão de forma, dá para fazer, mas melhor é você fazer pães menores. Tá, vamos lá então. Rosana, você vai falar? Pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa para você que mata a minha curiosidade, que você é médico, você vai me ajudar. O glúten, essa história do glúten, o glúten a gente precisa dele. Só que eu vejo que o glúten que se usa é de péssima qualidade, porque a farinha, o trigo já está transgênico, tá, eles tiram a leuroma, né, que é a capinha do trigo, aí fica tudo lavado, acrescenta ferro e ácido fólico, o organismo não precisa disso. Pelo menos é o que eu entendo. Tem alguma diferença? E quanto mais seco, mais você vai usar a musculatura da boca e vai usar as glândulas salivares para poder salivar a comida. A digestão tem que ser feita na boca e não no estômago, e muito menos no intestino. Certo? Agora, fala para mim com relação a essa história do glúten. Então, tem várias vertentes. Tem uma vertente que condena totalmente o glúten. Tem uma outra que é totalmente a favor e diz que não tem problema. Mas tem um livro que eu recomendo, um que no início, ano passado, acho, no grupo aqui eu trouxe, que o livro se chama Pense e Coma de Forma Inteligente. É da Caroline Leaf, escreve o nome dela. É uma americana, se não me engano, e ela é neurocientista, estudiosa, assim, ela conhece bastante sobre o cérebro, não sei se ela é psicóloga e tal, mas ela se aprofundou nisso e a respeito da associação da mente, o pensar com a alimentação, a maneira de... E é muito interessante quando ela fala no capítulo sobre o glúten. O maior problema do glúten, na verdade, não é tanto o glúten em si, mas é a industrialização, a maneira como eles fazem, exatamente, as farinhas ultra refinadas, processadas, ficar muito tempo, que nem você tirou, retira a proteção e deixa muito tempo lá, armazenando, daí vai oxidando, vai perdendo, assim, qualidade, os aditivos que eles colocam. Fiquei sabendo há pouco tempo que algumas farinhas, por exemplo, a farinha Sananduva, eles colocam um antimofo na farinha, para durar mais tempo. Então, é uma substância tóxica para o corpo, né? Um antimofo lá, que vai lá junto para... Então, tudo isso são substâncias tóxicas que vão... Então, e aí tem um outro livro que se chama Sugar Blues, se alguém tiver interesse, fala sobre sugar, açúcar em inglês, né? Blues, não lembro bem o significado desse blues aí, mas... ele coloca a respeito do açúcar, né? Eu faço um estudo a respeito disso. E lá ele comenta que se você pegasse o trigo, o grão, e moesse e fizesse, digamos, um pão ali em menos de 48 horas, você já utilizasse, né? Fizesse a farinha fresca, moída a menos de 48 horas, você utilizasse, os problemas que o glúten causa de inflamação e tal não são assim observados. Ele chega a colocar bem esse aspecto. Então é muito interessante isso. E porque da mesma a forma que nós temos saber que Satanás, né, por meio das suas associações de seres humanos, fez mudança nos grãos, isso é verdade, infelizmente. Mudaram, né, o trigo, mudaram o milho, a soja, fizeram os transgênicos, né, isso não é bom. Se pudermos evitar isso,
Mas se nós não conseguimos obter outro, e o melhor que nós podemos obter é esse, nós temos que cuidar muito em sair pregando que todos devem parar de usar o trigo. Temos que orientar a não usar os alimentos refinados, evitar as coisas processadas, né? Porque a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Eles não colocam, mas tem substâncias lá tóxicas. Mas tem um verso que está em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 3. Eudete, quer ler para nós? 1 Timóteo 4, 3. A respeito do que nos fim dos tempos, né? E haveriam muitos enganos, e aí alguns desses enganos vai descrever no 1 Timóteo 4, 3. Pois é, achou? Pode ativar o áudio daí. Ler aí. 1 Timóteo 4, 3. Não achei ainda, estou procurando. Posso ler, Erika, então? Pode Lê. ler. Vou ler. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Obrigado. Então, o que nós vemos aqui? Existe, então, uma classe de pessoas que vai sair de forma meio radical e fanática, proibindo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas são alimentos que Deus criou e que são para serem usados com a gratidão, com agradecimento, né, a Deus. Então, temos que analisar esse aspecto, levar em conta isso. Também levar em conta que um alimento pode não cair bem para uma pessoa, e não é errado ela não consumir, então, se alguém percebe que o glúten não faz bem para ela, o trigo, e ela parar de usar, tranquilo. Estou aprendendo a fazer pão sem glúten, inclusive. Já deu alguns certo, outros mais ou menos. Que não deu, virou torrado. Então, assim, existe uma forma que você tem que conhecer o próprio corpo. Tem diferentes coisas. Tem alguns que caem bem uma coisa, tem outros que não caem. Então, use o alimento que seja melhor para você, mais nutritivo. E não simplesmente o que agrada mais o paladar. Porque isso é uma questão muito... Se a gente buscar sempre agradar o paladar, a gente nunca vai se satisfazer. Tá, agora a Ivete, se tinha levantado a mão, se eu quiser aproveitar e fazer. Tá. Eu queria comentar que nós, lá em casa, a gente comia muito assim, nós tivemos o privilégio de ter uma comida assim mais natural. E eu lembro que tinha um moinho, ficava uns 3 quilômetros de casa. E a mãe sempre mandava, o pai, a gente ir lá para moer o milho, principalmente, né, Bete? Trigo, não lembro se moía lá também, moía? Então, era aquela farinha... Era mais do milho, né, que era farinha de milho. Era a gente, assim, tinha uma comida mais natural. E eu sei que ninguém lá em casa era doente, né, Bete? Nós todos... Eu não lembro de ter tomado remédio. Eu acho que eu fui tomar remédio a primeira vez na vida lá depois dos 12, 14 anos. Até então a gente não tinha remédio para nada. Era a base do chá e dessa comida natural. E hoje em dia eu vejo assim essas crianças tão doentes, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da alimentação. E fruta do mato, né? Porque todo ano tem fruta no mato e a gente vivia pelos matos. Vivia comendo tudo. Eu sempre digo que eu só não chupei pedra, porque o resto eu já comia. Coisa boa. É isso mesmo, olha aqui. Deus deixou exatamente os frutos, né, para nós aproveitarmos. Está usando aí na sequência. Pode ir. Nesse livro, Sugar Blues, o autor fala assim, que esse livro foi proibido no Brasil. Ele foi escrito, não é do seu tempo, porque você é muito neném, pela Gloria Swanson, que na época era uma atriz aí de Hollywood da vida, e ele foi proibido. Por que ele foi proibido? Ele tem uma fala assim, se você, na época da Guerra do Vietnã, nessa época eu já estava quase que na faculdade, então ele fala assim, você quer matar o povo do Vietnã? Vou mandar bomba para lá? Não vou mandar, não, vou mandar bala.
que eles vão morrer devagar. Olha só. Está todo mundo preocupado com o glúten, com a lactose, mas o tanto de posto de gasolina em farmácia vendendo açúcar é surreal. Quer dizer, ninguém está pensando no açúcar. Obesidade mórbida virou moda. No meu tempo, o povo era tudo esguio, do tempo do seu pai, sua mãe, é uma realidade diferente. Outra coisa, quando eu morei aí no Sul, eu vim fazer um pão na casa que eu parei em Alfredo Wagner. Parar é ficar hospedado, né? E eles faziam, a mulher fazia um pão que eu tentei fazer aqui em casa e não consegui, porque não dá certo no fogão a gás. Ela ralava batata doce, inhame e cará. Botava o açúcar, é açúcar demerara, né? Óleo, fermento, e ela fazia o pão e assava na folha de bananeira no forno a lenha. Gente, esse pão com queiximia, né, com mel e o creme de leite do leite da vaca, você comia 2 fatias de manhã, estava sustentado por dia inteiro. Eu tentei fazer, mas no fogão a gás ele fica duro, não tem jeito, e pequenininho, e você não cresce de 2 vezes, cresce uma vez só. Aí não deu certo. Então, assim, você vai observando, e o duro é que o açúcar é viciante, né? Tá todo mundo... A lactose é o açúcar do leite. Mas e o glúten? Esse que é o problema. Então, assim, eu vejo que essa comida que a gente está falando, para a gente ter a mente mais clara, a gente tem que ter conhecimento para você dizer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, isso me faz mal, aquilo me faz mal. Eu hoje já consigo detectar, eu olho isso, não posso comer, e não adianta pintar de ouro, eu não posso, acabou. Mas tem algumas coisas que eu ainda consigo comer pouco. Com açúcar. Já a Glaucia quiser fazer o comentário, pode. Está desativado o áudio. Uai. Eu apertei e não deu. Bom dia. Não é bem um comentário, sim um questionamento, mas para a gente não fugir de Eclesiastes, pode deixar para um outro dia. Uma vez eu comentei sobre Timóteo aqui, 3:4-5, e uma pessoa veio com uma contra-resposta, né, falando a respeito da carne de porco, né, que ela colocou assim, não, pois se tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. E daí eu disse assim, não, mas tudo que Deus criou, ele também determinou o que era bom e o que não era, né? Mas a pessoa não se sentiu satisfeita com aquela resposta. Então, se um dia você puder aprofundar isso para nós, eu fico grata, assim, até para eu poder responder para outros. Não precisa ser hoje. Mas hoje é muito Eclesiastes. Dá para aprofundar mais, mas uma resposta simples. No propósito de Deus é que nunca houvesse morte. Deus não criou os animais para alimento. Deus criou as plantas, os vegetais para alimento. Mas os animais não. Então, o que Deus só, abstente dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Deus criou alimentos para servirem de alimento. Deus criou os animais para servirem de companhia, para ajudar nos trabalhos, para outras coisas, e não para alimento. Deus tolerou o consumo da carne. Você pode ver que até o dilúvio, Deus não tinha permitido o consumo de carne. Depois do dilúvio, aí Deus permitiu por um breve período, enquanto não tivesse outra comida. Mas o povo se deu a comer carne e isso baixou a expectativa de vida para menos de 1/10, aproximadamente. Então, agora o Luiz, se quiser fazer o comentário. Só ativar o áudio. Vai desativado. Fazer um comentário breve. A profetisa diz que nos finais do tempo, né, os alimentos estariam cada vez mais impróprios devido à ganância dos homens. Por exemplo, eu compro muito grão de aveia, né?
e aí eu faço para fazer uma farinha. Tem uma preparação especial que o senhor me ensinou. Só que eu lembro que quando eu comecei a comprar o grão de aveia, ele vinha nos sacos, né? Geralmente vem a aveia vem aí do sul. E dava muito bichinho. E foi passando o tempo, daqui a pouco eu comecei a ver bolinhas brancas dentro do saco. E os bichinhos pararam de vir. Então, até hoje eu não sei. E essas bolinhas brancas, você vê, por ser branca, você conseguia. Era de fácil visualização. Agora eles já mudaram, não é mais, você não vê mais a bolinha branca, já é uma bolinha mais escura, para se camuflar mais ali. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque realmente, por exemplo, eu também, algumas vezes eu faço para minha filha, né? Para variar. Você vê, as alimentações cada vez agora estão sofrendo irradiação para aumentar a validade. Então, por isso que a profetisa ela diz que a gente deve fazer a nossa alimentação no estado mais natural possível e da forma mais simples. Então, a gente tem que demanda mais um tempo, por exemplo, que nem essa farinha que eu faço de aveia, por exemplo, eu pego ela, boto ela de demolho, depois de deixar de demolho, eu jogo a água fora, né? Aí eu deixo ela um pouco no sol para secar e depois eu fico tostando ela na panela. E tem que ser uma panela com um fundo reforçado, né? Senão ela queima muito rápido. E depois eu bato no liquidificador. Porque a maioria dessas aveias que a gente vê aí no supermercado, elas estão passando por vários processos, né? Químicos e que vai diminuir o aporte nutricional da pessoa. Porque, por exemplo, tanto que essa farinha de aveia que eu como, se eu vou comer a mesma quantidade da farinha dessas aveias que vende nas casas de cereais, você vê, eu posso comer uma xícara, digamos. Com essa uma xícara eu fico totalmente satisfeito. Se eu comer uma xícara da outra farinha, eu não fico satisfeito. Então você vê que o aporte nutricional ali, quando a gente vai processar fazendo a nossa própria comida, conforme a profetiza, a gente é beneficiado por isso. Isso aí, interessante. Rosana, pode. Aí daí também por isso que o melhor é nós plantarmos o próprio alimento. E, querendo ou não, essa é a instrução, porque em breve a questão de comprar e vender é um sério. Então, essa aveia que o Luiz falou é a aveia do Senhor, que ele fala, até falei para sua mãe sobre isso. E eu faço essa aveia, eu tosto ela na panela de ferro. Mas eu perguntei para um cardiologista, que agora ele é seu vizinho, Eric, ele mora em Chapecó, o Carlos Kleber. Eu falei, escuta, me fala uma coisa, por que Deus proibiu o povo, eu já não como isso, desde que eu sou adventista, eu não como mais. Mas para responder para alguém, por que Deus proibiu de comer carnes imundas? Eu achei interessante a resposta dele, ele falou, Zana, porque se Deus falasse para aquele povo que era escravo no Egito, olha, eu não quero, se vocês quiserem me servir, vocês devem comer alimentos que não tenham colesterol ruim. Será que o povo ia entender? Não, né? Mas se Deus fala, ó, animal que tem a unha fendida e remói, pode, e que rumina, pode, mas que tem a unha fendida e não remói, não pode. Porque tem o colesterol ruim em alta. O que é que está matando mais hoje? O que é Covid? Covid nada mais é do que um tromboembolismo. Se dá na cabeça, é derrame. Se dá no pulmão, é tromboembolismo pulmonar. Se dá no coração, é infarto. E onde é que está o problema? Numa alimentação ruim, falta de atividade física, falta de água, sono ruim. Interessante, então, Deus nos dá os remédios, né, simples, naturais, e as instruções que Ele nos dá são para o nosso bem. Se a gente ficar teimando e querendo utilizar aquilo que Ele disse que não era para nós consumir, então, vamos lá, Eclesiastes 12, verso 5 agora. Então, só uma dúvida, Eric. Então, quando fala que o som da moagem
Está falando, porque a minha dúvida é o seguinte: quando pararem os moedores por serem poucos e diminuir o som da moagem, eles não estariam em sintonia ou não? Parece que sim, aqui dá a entender, porque ele fala a respeito, né, ele vai falando de um e outro, né, a respeito dos moedores serem pouco, os olhos também se escurecerem, a boca já não conseguir, né, as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, então já não vai conseguir, ó, alguém que já comeu pão torrado, assim, dá um barulho em craf, craf. Porque aí você vai num lugar bem silencioso, você fica escutando, né? Então você não vai mais conseguir ter esse ruído. Pode ser essa questão sim. Então diminuir isso, né? E aí começar a acordar bem cedo, diminuir a audição também. Pode ser. Então, Naldete, você deve ler o verso 5, Eclesiastes 12. Como também quando... Tá, liguei. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a mandoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Bem estranho isso. Então, olha só. Quando temerem o que é alto. Começar a ter medo da altura, no caso, das situações mais que podem gerar medo, né? Não tem mais aquela coragem como tinha. E houver espantos no caminho, se assusta fácil, a emoção vai ficando muito desregulada. E florescer a amendoeira. Vocês já viram uma amendoeira florida? A amendoeira, ela é parente do pêssego, né, na espécie das árvores. Então, quando você vê uma árvore de pêssego toda florida, ela fica de cor? Branquinha, né? Tem algumas que fica mais rosinha, né? Mas, em geral, é mais esbranquiçada. Então, a amendoeira, branca, então é como se vai embranquecer os cabelos, vai embranquecer. Então, a florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso. É bem sério que essa do gafanhoto eu não compreendi bem. A parte que eu entendi do gafanhoto, que seria, digamos, as dificuldades, as pragas, né, que viriam, seja um peso. Você não vai conseguir lidar tão fácil com as dificuldades como antigamente. Conseguiria, talvez, resolver mais fácil uma dificuldade, uma praga, alguma coisa que vem, mas daí já não vai conseguir por um peso, por difícil. E perecer o apetite, também, novamente, vai diminuir a possibilidade de mastigar, de comer o alimento, vai diminuir os dentes e também o apetite já vai sair, porque daí o alimento que você consegue comer já não é muito saboroso, não é a mesma coisa, e daí já vai perdendo a vontade de comer, vai perdendo o apetite. E aí isso vai levando para onde? Para a casa eterna. Tem dois textos para a gente comparar. Se a Osana fazer o comentário, e daí eu vou pedir para quem quiser ler na sequência. Então pode falar, Zé. O Eric, você está falando isso, eu estou lembrando, porque eu trabalho com idoso, né? A pessoa mais velha que eu tenho fez 99 anos sexta-feira. Mas eu tenho uma de 81 e cada dia eu estou aprendendo alguma coisa. Ela tem um problema neurológico e psiquiátrico, as duas coisas. E aí ela falou assim para mim: Osana, eu não tenho vontade de comer, a comida não tem gosto. Aí a moça que acompanha ela fala: não, a senhora tem que comer, e bota, porque a filha bota, eu não posso falar nada. Carne desfiadinha para ela pegar e comer. Eu não posso falar nada. Eu já falei. Não é bom. Mas ela gosta, a filha dá. Eu tenho que respeitar. Não posso falar. Aí dá carne desfiadinha para ela e ela pega com a mão dela e come a carne desfiadinha. Quase não mastiga direito, imagina. Já é um problema sério. E aí eu fiquei agradecendo muito a Deus, sabe? Porque cada dia eu tenho motivo para agradecer. Mas na quimioterapia eu tinha paladar.
apetite, coisa que todo mundo que fazia químio não tinha. E eu louvo ao Senhor, porque eu tenho paladar, sinto gosto da comida. E eu vi o pessoal falando, não tem paladar. Então, acho que melhor do que comer, você sentir o gosto da comida. Porque pode botar um banquete, você não tem gosto. Você olha, dá até fastio. É verdade. Tem só um comentário, um conhecido, e ele sofreu um acidente lá, uma questão, e ele perdeu, foi destruída a face dele, assim, daí depois foi reconstruída, só que nesse trauma grande que aconteceu, ele perdeu o olfato. E grande parte do gosto que nós sentimos está no olfato. A gente pode não perceber, mas é no olfato. As partes sutis, né? A língua percebe as coisas bem grosseiras, é azedo, é salgado, é doce, beleza. Fora disso, não tem muita coisa mais. E as combinações, mas o paladar bem fino, né? Bem assim, que diferencia as milhares, bilhões de sabores e combinações, é o olfato. Por isso que quando você está meio gripado, tudo trancado, cheio de secreção, você não sente praticamente gosto. Sente menos gosto. É por causa disso, né? Então, e ele mesmo falou que era difícil, né? A questão dos alimentos foi um pouco difícil para ele, mas o que me chamou a atenção, ele colocou a questão dos afetos. O cheiro está relacionado muito com a questão afetiva, para você estabelecer laços afetivos. E ele disse que depois que perdeu o olfato, ele teve muita dificuldade, assim, e ele comentou que um dos maiores índices de suicídio está entre as pessoas que não sentem cheiro. Então, para você ver como isso mexe com as emoções, a dificuldade do afeto e tal. Agora tem a Raquel, se quiser fazer o comentário, pode. Eu ia comentar ali sobre o gafanhoto, né? Quando te forem pesados, se poderia ter relação talvez com as pernas, porque na velhice as pernas se tornam mais pesadas. Tem idosos que reclamam, né? Do inchaço nas pernas e tudo mais, e o gafanhoto ele tem as pernas traseiras mais longas. Poderia ter alguma relação a isso? Interessante, eu não tinha tido essa visão, por isso que é bom, obrigado pelo comentário, porque diferentes visões, né, analisar, né, de outras formas, é algo possível, né, o gafanhoto, né, as pernas. E, Rosana, quiser fazer um comentário, pode. Aí depois... Olha, 2 comentários, esse que é a Raquel, vou pegar esse da Raquel. As pernas longas, o que acontece com o idoso? O idoso, ele vai, na verdade, ele enfraquece a parte de trás do corpo, ele encurta e alonga o da frente. Por isso que o joelho, quando você vai pisar, o pé é pesado, você leva, a rótula desce, e aí se arrebenta com o joelho. Certo? Então, o que ele tem dificuldade é a força da gravidade te empurrando para baixo, né? Sempre para baixo. Aí você tem que aprender atividade física e tudo mais, te volta para cima, ao contrário. Outra coisa, essa mulher que eu falei agora da alimentação, eu fui no neurologista dela, com a filha dela. E eu até tirei uma foto, posso até postar no grupo aí para vocês, uma foto do um quadro que eu vi lá, né, que eu achei interessante. A parte esquerda do cérebro controla a parte da lógica, do raciocínio, arquiteto, esse negócio. A parte direita do cérebro controla a parte das emoções, das artes, da sensualidade, enfim, do lado direito. Aí eu estava conversando com o médico e eu falei, olha, eu acho, pelo que eu estou observando, eu já acompanho ela há 4 anos, ela não tem Alzheimer. Aí, na conversa, eu falei, mas ela toma remédio, inclusive, para Parkinson. Eu falei, doutor, qual é o primeiro sintoma de quem está com Alzheimer? Porque antigamente se dizia que Parkinson, Alzheimer
demência senil e aterosclerose era tudo a mesma coisa. Hoje sabe-se que não é, cada um é cada um. Mas os 4 têm uma coisa em comum. Mais uma que eu aprendi. Todos 4 começam com a perda do olfato. Falei, olha só, quer dizer que demência e Alzheimer não começa com esquecimento? Ele falou, não, perde o olfato. Incrível isso, né? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só quanta coisa, parece que não tem nada a ver. É interessante isso mesmo, como o olfato, né, influencia. Agora vamos ter a Glaucia e a Julita aí para comentar. Pode falar. Só reforçando a questão das pernas, outro dia eu fui num ortopedista e ele comentou, tirou um raio-x e tal, ele disse, não, só olhando o teu raio-x aqui, eu diria que você é uma pessoa entre 35 e 40 anos. Mas, vou te dizer uma coisa, pela idade que você está, você já deve começar a fazer musculação para as suas pernas. Porque a coxa é a sustentação do corpo. E daí ele comentou assim que tanto a coxa quanto a parte, digamos, que a Rosana falou da parte de trás das pernas, né, que aqui a batata da perna, que eu falo, não sei como é que é o termo técnico, de fortalecer panturrilha, de fortalecer essa musculatura das pernas, porque é a sustentação do nosso corpo. Então, de lá para cá, não gosto de academia, mas estou pensando em procurar uma academia para fortalecer. Caminho bastante, talvez por isso que o médico elogiou, né? Que nem ontem à noite a gente saiu a caminhar, foi 6 quilômetros e um pouquinho, né? Então, isso eu gosto de fazer, caminhadas. Mas só caminhadas não ajuda, né? Ou, digamos, pela minha idade, já tem que fortalecer mais. Então, essa questão do exercício físico e o quanto o médico salientou, assim, da questão da fortalecer a musculatura das pernas, né? Achei interessante. Só passando esse comentário dele para vocês. Obrigado aí por comentar, interessante isso mesmo. Tem o exercício calistênico, se você tiver interesse, é exercício em casa, assim. Eu resolvi essa questão da academia, Glaucia, indo às 6 da manhã. Então, é a primeira coisa que eu faço depois das minhas orações, do meu momento com Deus, é ir para a academia. 6 horas eu estou na academia. Então, é uma coisa assim que foi um horário que eu achei que eu me adaptei para não deixar de lado, entende? Porque se eu passasse o dia inteiro com aquela história, tenho que ir para a academia, chegava à noite e eu não ia. Então, agora, é uma das primeiras coisas que eu faço é ir para a academia. E resolveu. É muito bom. Obrigada. E Julita, pode fazer comentário. Na realidade, eu queria só comentar na questão do versículo 5. Quando você tiver medo do que é alto, quem lida com pessoas de idade, que já conviveu, pode ver que elas têm muito medo de cair, né? Mesmo dentro de casa ou de caminhar, andar numa escada, é um medo, uma insegurança, eles se afirmam tão firmes. Então, acho que também envolve, não sei, se ajuda, seria isso só o meu comentário. Sim, perde o equilíbrio já, perde a força, como foi dito, daí fica tudo mais... E é um temer que é alto com razão, né? E é importante tomar os cuidados necessários, porque senão, se cair, se facilitar, cai, quebra o fêmur, o colo do fêmur, que é um lugar muito mais frágil, e aí aumenta a mortalidade muito, né? Então, a Rosana vai fazer o comentário, depois pedir para a Claudina, se quiser abrir em Jó 17, 13, tem um texto ali, e a Eliane, em Jeremias 9, 17 e 18, tem esses dois textos, para nós compararmos ainda a respeito aqui do verso 5. O primeiro é Jó 17, 13,
Claudino depois puder ler, e a Eliane, o Jeremias 9, 17 e 18. Pode falar, Rosana. É duas coisas. É o seguinte, eu caso bem com a ideia da Ivete, porque eu odeio academia. Odeio, para não dizer o lugarzinho triste. Mas quando Deus respeita a liberdade da gente, e Ele vai orientando a gente para a gente ver algumas coisas, e a gente vai aprendendo, e desaprendendo outras, é lógico. Eu não tenho mais idade para trepar em banco, mas eu trepei num banco, longe do meu filho, porque ele ia falar 10 dias. Não deu outra. O banco é de madeira assim, ó. A hora que eu fui descer, eu pisei e ele fechou. E me jogou no chão. Ai, 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 ai. E eu bati a canela, a tíbia, e eu passei o dedo assim, ó, abaulou. Falei, gente, será que eu não fiz uma microfratura na tíbia? Mas, como eu trabalho com idoso, e como não gosto de academia, eu tenho que somar as coisas para poder ajudar os idosos e eu também ser ajudada. Aí eu até passei, né? Passei os exercícios para sua mãe, para vocês, ela disse que dividiu no grupo da família, aí eu achei muito legal. Mas o que eu estou aprendendo? O corpo da gente é uma casa. O pé é o alicerce. As pernas são as colunas. A parede é a coluna. E o telhado é a cabeça. Só que, quando você manda a ordem, o cérebro tem que mandar a ordem para baixo. E os músculos mandam a resposta de baixo para cima. É interessante. Quando a informação está deficiente de cima para baixo, Deus, na sua misericórdia, você estimular a parte da resposta, ele vai mandar a ordem para cima para mandar a ordem para baixo. É algo surreal. E eu comecei a brincar com esse negócio, porque eu gosto muito disso, eu comecei a brincar com isso. Resultado, eu estou tratando Parkinson, fibromialgia, esse caso dessa senhora aí, o médico não sabe se é demência, se é Alzheimer, enfim, complexo pra caramba. Todo mundo, inclusive a minha perna, a dor sumiu e eu não tive Você não tem calo ósseo. Ele normalizou. Eu falei, peraí, então o problema é o seguinte, não é você fazer 20, 30, 40, 50, sei lá quantas séries, eu estou vendo que aqui jovem é o Luiz, é você, o resto vocês são mais jovens que eu. Mas o que eu estou vendo? É que se a gente aprender a andar, a levantar, a sentar, a comer, sabe? O dia a dia, a atividade da vida diária, você já está fazendo uma tremenda academia, não se anda batendo o pé inteiro assim no chão, ó. Você tem que bater o calcanhar, esticar a perna, subir a rótula, descer o pé. É igual um soldadinho alemão. Quando você faz isso, você empurra o corpo para cima. Olha na linha do horizonte. Você sabe disso, Eric, o Luiz também. O resto aí, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso. O que acontece? E o passo, na medida que você vai perdendo isso, você tem que reduzir o passo para você ganhar força na planta do pé. Porque a maior parte do peso você tem que jogar no calcanhar e não no antepé. Você começa a respirar melhor, melhora a digestão, você faz atividade física, você começa a se poupar, não quer mais. A gente, quem é jovem vai para a academia, beleza. Mas eu que não gosto, e eu e Ivete não gosto.
A gente tem que pensar nesse povo também, né? Por isso que se a gente sabe como fazer essas coisas, melhora a sua qualidade de vida. O que incomoda é a dor, não é a doença. O hospital só presta para remediar. Quando tem remédio, exame profissional competente. Do contrário, você vai para casa e vai morrer sofrendo em casa. Essa é a verdade. Foi direto, né? Objetivo. Bem. Agora vamos a Claudina, se puder ler para nós, em Jó 17:13, que fala a respeito da morada. 17:3? 7:13. 17:13. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Muito obrigado aqui. Então, na meu fala, né? Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Então, olha, interessante as palavras que trouxe ali. Mundo dos mortos e sepultura aqui, essas palavras, no hebraico, Sheol, né? Elas algumas vezes são traduzidas em algumas bíblias como inferno. E aí traz uma confusão, né? Porque às vezes pensa, o inferno, daí vem em mente aquele lago de fogo, lugar queimando, as pessoas sofrendo lá. Mas na verdade não, essa é uma conotação diferente. O inferno hoje não existe, ele vai existir. Mas hoje existe o quê? A sepultura, a morte. As pessoas estão mortas, estão debaixo da terra. Nós já estudamos, né, vimos ali em Eclesiastes 9, que na morte não se tem consciência das coisas. A gente não sabe, não pensa, não... E agora tem um texto interessante em Apocalipse, capítulo... A Cíntia, você consegue ler ou está mais complicado agora? Queria colocar talvez para todos que quiserem, né, participar. Hoje eu não vou conseguir, infelizmente. Tranquilo, então. Vou ir para a Sônia, se a Sônia puder abrir para nós em Apocalipse, o capítulo 21. Desculpa, o capítulo 20, o verso 14. 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Muito obrigado. Aqui. Então, nesse texto, já é possível lançar por terra várias doutrinas erradas que são ensinadas e acreditadas no mundo. Por quê? Você vai jogar o inferno dentro do inferno? O inferno joga dentro lá, inferno ao quadrado. Não. Na verdade, assim, esse inferno, então, é como eu estava explicando, é o mundo dos mortos, é o que? A sepultura, onde os mortos estão mortos, tá lá. E aí, assim, a morte, ou seja, o pecado traz a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, o próprio pecado e a consequência dele, a morte em si, vão ser destruídos, ou seja, não vai mais existir morte. Quando a morte for destruída. E a fonte do pecado, que é Satanás, o originador do pecado. E todos os mortos, né, forem lançados, ou seja, esses mortos, na verdade, vão ser ressuscitados. Aqui, nos versos anteriores, fala da ressurreição. A segunda ressurreição, fala no verso 5, né, ou os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Bom, então essa é a segunda ressurreição. A ressurreição que ele estava se referindo antes ali, né, a primeira ressurreição. Daí tem um contexto ali para um estudo sobre a ressurreição. Mas, ou seja, haverá duas ressurreições. Uma quando Jesus volta dos salvos, e a segunda ressurreição depois que Jesus vem novamente para essa terra com o reino dele, a Nova Jerusalém desce e tudo. E aí são ressuscitados todos que estão mortos, todos os pecadores que não se arrependeram. E aí eles vão receber o juízo final, vão ser queimados no lago de fogo. E é exatamente isso que quer dizer, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa morada, para que onde todos os pecadores, seres humanos, né, inevitavelmente, exceto algumas exceções que Deus interviu, né, foram e vão ir ainda, que é a sepultura, vai ser um dia destruída. E olha só, esta é a segunda morte, ou seja, depois que essa primeira morte que as pessoas morreram, vão ressuscitar, vão receber a condenação e vão para o lago de fogo, o que o lago de fogo vai fazer? Vai causar uma segunda morte, e não uma vida eterna de sofrimento. É importante nós percebermos isso. Então o inferno não vai ficar queimando para sempre. Com esse verso nós conseguimos perceber duas coisas. Hoje não existe inferno inferno queimando em lugar algum. Segundo, as pessoas sofrendo lá, né? Segundo,
quando o inferno existir, ele vai consumir e queimar tudo, assim como uma madeira que você põe em fogo, e chega uma hora que acaba o combustível e termina o fogo. A fumaça que virou aquela lá, dá para se dizer que ela se desfez em fumaça e cinzas. Aquela madeira queimou até virar fumaça e cinza. A cinza não pega fogo mais, a fumaça está para sempre lá, vai ficar como um testemunho eterno do incêndio que aconteceu. Então, nessas maneiras, a gente consegue entender algumas expressões bem terminantes, enfáticas, que a Bíblia traz a respeito desse fogo, que é um fogo eterno. Ou seja, ele não acaba. Enquanto tiver madeira, digamos, para queimar, quando tiver combustível, não vai acabar. Ninguém vai conseguir jogar água lá para apagar aquele fogo. Não vai ter fim. Até que queime tudo. É um fogo inextinguível. Então, voltando lá para Eclesiastes, nós vemos, então, a respeito, né, da casa eterna. E a respeito dos pranteadores, a Eliane pode ler para nós agora Jeremias 9, 17 e 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apresentem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Muito obrigado. Então, olha só o que você está falando a respeito das pranteadoras, né, das mulheres pranteadoras ali no caso. Então, quando a pessoa morre, para ela acabou, né? Os pranteadores andarão rodeando pela praça, e ali descreve, né, essa questão. O sofrimento existe para quem ficou vivo ainda, a saudade, né? E tem um próximo texto agora, pedir quem gostaria de ler, Eclesiastes 12, 6, seguindo no texto aqui. Posso ler? Pode ler, Odete. 12:6, né? Isso. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despadece o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Obrigado. Então, olha só. Rompa o cordão de prata, quebre o copo de ouro, pedaço o cântaro junto à fonte e quebre a roda junto ao poço. Olha que interessante esse verso. Então, existe algo, um cordão, digamos, de prata que está sustentando a nossa vida ali. É algo muito frágil, é muito fácil morrer. Mas Deus cuida de nós, e com a proteção de Deus e a bênção de Deus, não é fácil morrer, somente quando Deus permitir. E com a bênção de Deus, teremos a vida eterna, então uma vida para sempre. Mas o que é interessante? O cordão de prata. Quantos aqui já viram uma lâmpada, né? Só fazendo uma analogia, aquela lâmpada incandescente tinha um cordãozinho de tungstênio, um outro metal, né? Mas é um filetezinho fininho. Aquilo ali, quando passa eletricidade, né, naquelas condições ali, dá uma luz muito forte e fica quente, e aí, então ele produz luz. Se rompe aquele cordãozinho, a lâmpada estragou, acabou, né? Já não tem mais utilidade. E a vida, ela é semelhante a uma lâmpada. A analogia, podemos dizer, a vida é como se fosse a luz. Se rompe o cordãozinho lá, pode estar tudo inteiro, a estrutura ali, mas rompeu aquilo, não vai mais produzir luz. A vida deixa de existir. E aí se quebra o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte. Nós somos como recipientes, vasos, né? E esses vasos, esse recipiente, nós podemos escolher o que vai se preencher no nosso interior. Nós não temos em nós mesmos, nós não produzimos as coisas boas. Então, se despedaça o cântaro junto à fonte. O vaso só vai ter uma utilidade se ele estiver sendo usado para transportar algo. E a fonte desse algo é aquilo que a gente pode escolher. Eu vou ir em qual fonte receber nutrição, alimento. Se eu vou nas coisas ruins, eu vou receber só coisa ruim. Isso aí vai trazer destruição, morte eterna. Mas se eu vou a Deus, a fonte de todo amor, né, a água da vida, Cristo Jesus, o Espírito Santo, aí eu vou recebendo exatamente essas coisas.
Parecido com a visão que nós já estudamos lá de Zacarias 4, que comenta sobre Zacarias capítulo 4. A respeito da visão lá das oliveiras e do azeite. E tem os versos 2 e 3, nós lemos assim, né? Que vês, e disse-me, que vês, e eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Então tinha um castiçal, várias lâmpadas, assim, né? Uma estrutura, assim, com várias hastes, né, de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, olha só, tinha um vaso ali, um recipiente do azeite, e esse azeite era então vertido, era repassado para as lâmpadas por meio desses canudos. Então, Deus nos dá ele nos remete, né? Remete-se a nós como sendo vasos, recipientes para podermos nos encher do Espírito Santo, né? Receber. E Jeremias 18, verso 4, e até o verso 6, nós lemos assim, ó, Jeremias 18, 4, 6. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante, nós somos como vasos, mas muito mais na coletividade de irmãos, por exemplo, da mesma fé, irmãos em Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e nós como unidade somos o vaso. Nesse sentido, até que entra a questão do templo do Espírito Santo. Individualmente somos templo, sim, mas somos mais como tijolos, como pedras vivas, para sermos edificados templo, casa espiritual. Então, a nossa união é que vai gerar um resultado bom. Uma força, um vaso pequenininho, que cabe 1 ml de coisa, você consegue transportar quase nada. Mas quando você pega a mesma quantidade de barro que você usou para fazer um vaso pequenininho ali, que cabe 1 ml, e pega milhares desses e junta para fazer um baita de um vaso grandão, você consegue levar 20 litros de água, por exemplo, né? Então, a união aí faz a força. O segredo da nossa vitória está na unidade, em Cristo. Né? Pode falar, Luiz, e daí nós encerramos. Eu queria também citar Jeremias capítulo 12, versículo 13, que diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a minha fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retém água. Então, assim como a gente pode ser um recipiente, a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente enche, né? Então, por exemplo, aqui Deus estava investindo no povo dele, que eles, em vez de buscar a fonte da água viva, eles foram cavar as próprias cisternas, né? Ou seja, aquela água que não é a melhor, uma água misturada e etc. Qual é o versículo? Desculpa, não peguei. Jeremias? 2:13. Obrigada. Muito obrigado, isso aí. Então, ali em Jeremias, né, 2:13. Muito obrigado. Então, o manancial das águas vivas. Por isso, o cântaro se quebre junto à fonte. E uma coisa interessante, tem a série, eu não sei se alguém chegou a assistir, aquela Lei da Vida, que eu mandei ali no grupo. Ela é resumida, mas na série, assim, completa, tem até uma dublada, assim, que é mais completa, que eu achei, eu mandei também a playlist. E aquela Lei da Vida lá, tem uma que ele fala. Imagine que você tem uma casa. E aí, passa um rio naquela casa, ali, um riachozinho. E você obtém a água daquele riachozinho. Você tem aquela propriedade no interior muito bonita. E você obtém aquela água, tá ótimo. E daí, de repente, tem um vizinho teu que tá lá mais para cima. E ele começa a constrói uma empresa muito grande lá, uma indústria. Começa a despejar tudo que é os lixos, dejetos, as coisas, tudo nesse riachinho. E aí você tá lá tomando, de repente, tu vê, tá tudo contaminado aquela água. Você não vai mais poder tomar.
Daí você fica indignado, olha só, você está me dando água indignada, para com isso, para de fazer isso. E vai já um monte de problema e dificilmente você vai conseguir resolver, né? Você não vai mudar a cabeça do outro, pode criar briga, e daí que não consegue mudar a situação. Mas se você está lá no início, perto da nascente, e você sempre obtém aquela água fresca, se o outro lá embaixo pegar e contaminar a água, não vai te afetar, porque você está perto da fonte. Então, quanto mais perto nós estivermos de Deus, menos as maldades das outras pessoas vão nos afetar. Nós não vamos nos sentir assim, afetados, magoados. Mas se nós fazemos de outras pessoas intermediários para obtermos o amor, a paz de Deus, as coisas que nós precisamos, principalmente o amor, nós estamos recebendo de uma água contaminada, né? Então, nós podemos ir à fonte, por isso que aqui diz, ó, 2 maldades, deixar o manancial de águas vivas e o segundo, cavar cisternas rotas. Então, tentar por si mesmo obter essa água é outro erro, 2 erros, né? Então, que não deixemos o que é o manancial, vamos direto à fonte. Nós temos acesso à água pura, por que nós vamos ficar esperando que as outras pessoas nos amem para nós nos sentirmos amados? Vamos diretamente a Deus, porque Ele nos ama. Pode falar, Luiz. Está desativado o áudio, só ativar. Perdão, cada vez eu mais tenho visto, né, a gente conversa com as pessoas, né, inclusive até no meio do Oriente, as pessoas falam assim, mas fulano falou, cicrano falou, e etc, as pessoas, aí irmão, você já viu se isso está na Bíblia, se isso é bíblico, né, então, por exemplo, você vê que as pessoas não estão indo direto na fonte. As pessoas, elas estão cada vez mais consultando, e o Espírito de Profecia, Ellen White, diz lá, agora o livro eu não vou dizer, a gente tem que tomar cuidado com as publicações que a gente lê, porque a gente não sabe se o autor foi inspirado por Satanás ou por Deus. Então, cada vez mais as pessoas, em vez de ir direto na fonte de Deus, ou seja, através da Bíblia e o Espírito de Profecia, que são a revelação do Senhor, cada vez mais a gente está consultando outras pessoas para entender como é Deus. E aí o que acontece? A pessoa acha que está no caminho certo, e na verdade não está no caminho certo. Então é importante isso, que a gente sempre deve buscar a fonte das águas vivas, da forma que essa água jorre, né? Amém. Exatamente. Então, queridos, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos guie nesse caminho, que venhamos a ir diretamente à fonte e a ter comunhão com o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã que podemos estudar a Tua Palavra, podemos aprender de Ti coisas tão importantes. Ajuda-nos a pôr em prática agora todos os ensinamentos que Tu nos deste. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Guia nossos passos, Pai. Limpa o nosso coração. Ajuda-nos a deixar de lado as nossas próprias obras, nossos esforços de tentar obter a água por nós mesmos, mas deixemos nosso vaso estar próximo a Ti, à fonte, para que as nossas obras sejam vindas de Ti, feitas em Ti, puras como a água que vem direto da fonte, do manancial. Pedimos, Senhor, seja com cada um dos queridos que aqui estão, participaram, grava essas verdades no coração deles. Os que não puderam participar também, Senhor, guarda, conduz, ajuda-nos a ter o Teu amor e o desejo pela salvação dos nossos irmãos. Pedimos Teu Espírito, Senhor, e que estejamos em comunhão contigo nesse dia e nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Depois coloca o nome desse livro. Boa semana. Do Sugar Blue. Até mais. Boa semana.